Hoje não é um dia normal no Unive Art Studio de Goiânia. Aqui, talento não basta. 4 dos maiores nomes da tatuagem brasileira vão avaliar, corrigir e desafiar os nossos artistas. 2 dias, teoria, prática e uma única missão: evoluir. Na separação de construção, aí você vai ter que colar a flor primeiro. Aí você tem que recortar o cantinho dela. Não. Aí... Eu acredito que assim, não é fácil realmente a gente ser exposta em meio a tantos profissionais, a tantos colegas de trabalho, mas eu acredito que o erro de cada um, de cada trabalho, às vezes pode não ser só o meu. Pode ser de um outro colega também, que às vezes foi exposto ali e pode ajudar outros profissionais que às vezes têm a mesma dificuldade que eu. Então, achei que foi super válido. O que você faz? Ó, você posiciona aqui o desenho para poder fazer o decalque, certo? Aí você vai pegar a caneta, vai marcar ali no papel para ter uma base aqui da flor. Aí, adicionando a flor, depois você posiciona ali o decalque, só seca para ele não transferir no teste. Posiciona ali aonde vai ser a parte da onça, aí você marca ela também. Só que daí nesse conceito, eu acho que é mais fácil você imprimir o decalque inteiro da onça, sabe? Não imprimir, mas facilitar assim, Mas é porque senão eu vou ter que mexer na arte e inverter só a... Ah, mas eu mexo. Só não é mais fácil? Inverter só a flor de cima e imprimir ele como ele completo? Tá. Porque daí a gente, tipo, refaz os recortezinhos, assim, pra gente tentar colar esse decalque por inteiro. Eu acho que acaba sendo até mais fácil. Mas vê o que fica melhor pra você. Se você não sentir dificuldade em fazer assim, tranquilo. Porque aqui, ó, vai faltar uns espaçozinhos, uma coisinha ou outra, sabe? E eu acho mais difícil de acertar a posição da pétala em relação à cabeça aqui da onça. Não, eu faço lá no iPad, não tem problema. Não vai, mas isso vai te ajudar? Você acha que isso vai facilitar? Uma vez do que ficar quebrando a cabeça tentando achar o negócio. Então você tem a resposta do que fazer, tá? Qualquer coisa você só me chama de novo que eu tô pra ajudar. Segundo dia de workshop, a gente tá acompanhando a galera. Acredito que o nervosismo deles tomou conta nesse primeiro momento, porque é a parte mais importante, por ser a parte prática. Então, tem algumas pessoas com dificuldade em algumas coisas, mas principalmente a asepsia, o cuidado. Acredito que a galera tá se perdendo um pouquinho mais nessa parte, então a gente tá ali cobrando, direcionando. Quem tá fazendo colorido tá com um pouquinho de dificuldade nas transições, de estabilização de tom ali na pele. Então a gente tá instruindo, acredito que vai funcionar. Só eles manter um pouquinho a calma, prestar um pouquinho mais atenção, guardar a informação, que vai dar certo. Acompanhe aí que vai ter muita coisa para rolar. Cara, hoje agregou demais ao meu trabalho, foram dicas sensacionais que eu tive muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade em fazer barba, por exemplo. Dicas do Maziero, o Mussetti, o Máximo, o Mauê, de fazer mudou a minha forma de pensar e de visualizar tudo aquilo que eu tinha dificuldade. Depois ia clareando com branco. Esse daqui é o tom mais escuro. O que a gente fez? A gente só vai neutralizar ele. A gente colocou preto e branco para formar um cinza e agora vai colocar o tonalizado para diminuir um pouquinho a... Encher. Joia? Dá uma mixada pra gente ver o tom. Vou pegar o meu. Realmente os preenchimentos mais sólidos e os fios mais... Eu não tinha essa percepção que mudou totalmente na minha cabeça. Sou tatuador há 20 anos e hoje estou aqui estudando no Live para evoluir minha técnica. Estamos com 4 grandes nomes: Maziero, Mussetti, Máximo e Mauê. Então, todos eles estão dando a sua opinião, todos eles estão cobrando da gente. Espaço pro João. Esse decalque que você fez na mão? Não. Na IA. Ou eu falo decalque.
Foi na Gemini. Não, o decalque você fez na Uma evolução total, é um prazer, uma satisfação imensa estar aqui no Live e evoluir junto com a galera. Valeu! E no segundo dia da nossa imersão, o que mais está me dando trabalho são os tatuadores mais velhos. A galera é muito teimosa, a gente fala para mudar a técnica, fala para mudar alguma coisa, às vezes não querem aceitar. Eu não sei por que essa galera tá aqui. Alguns tatuadores estão pecando em machucar demais a pele. Então a gente deu a dica ali de diminuir um pouco a voltagem da máquina para agredir menos a pele. Muita gente acha que deixar a máquina rápida vai tatuar mais rápido, mas isso não é uma verdade, só machuca. Tá no segundo dia de workshop, um pouquinho conturbado, eu não tinha tela, aí a gente foi mudar o projeto. De repente chegou outro tatuador aqui que já me conhecia meu trabalho. Aí ele falou, não, Gê, vou tatuar com você, bora lá. Projeto com ele, mostrei até com um pouquinho de medo, era pra outra pessoa e tal. Curtiu muito o projeto, topou fazer a ideia original. A gente foi ver como que ia encaixar ali, como que ia ficar. Fomos mudando um pouquinho a arte ali pra fluir melhor com o corpo dele. Bem importante, conversei com o Mussetti, o Mazieiro, que entendem muito dessa parte de flow, de fluidez ali no corpo. A gente passou algumas horas ajustando tudo para que ficasse bem certinho, bem legal o encaixe ali. Então a gente demorou um pouco para começar, foi um pouquinho tenso ali. A gente está fazendo os traços, várias dicas ali, já mudei como que eu pegava na máquina, mudei uma coisinha ou outra. E estão fluindo super bem. Passaram as cores agora, a dica com o Mauê, que é o brabo, né, e o Máximo. E bora lá! Eu trabalho muito com preto e cinza, principalmente com cobertura. E hoje eu tive a felicidade de aprender com grandes artistas com colorido, principalmente o Mauê e o Máximo, me ajudaram bastante. Vê o meio da perna, risca primeiro. Retinho, acho, pra nós. Não, mano, fica virado pra lá assim, afasta, vê se tá retinho. Joga até aqui embaixo o risco, ó, pra você ver certinho, né? Com muita dificuldade em encontrar os tons de transição, então o Máximo me passou um macete ali, tá no ciclo cromático, ajudou demais. Hoje vai ser uma evolução, um divisor de água no meu trabalho, eu estou muito empolgado. Um dia tá sendo bem legal, de muito estudo, um dia muito intenso e tá sendo bem produtivo, acredito que para todo mundo. Eu fiquei responsável por ajudar eles na montagem das bancadas, que é uma das principais etapas que é feita pela tatuagem. Primeiro você faz o decalque, faz a criação da arte, depois vem o decalque, e a outra principal é a montagem das bancadas. Eu coloquei para eles fazerem de uma forma que otimize o tempo, uma forma objetiva e bem organizada. Para quê? Para que no começo das tatuagens você ainda consegue diferenciar os pontos ali, onde está cada agulha, como pegar as tintas. Mas depois de certo tempo, de certo horário tatuando, você já confunde, já fica no modo automático. Então eu organizei a bancada de cada tatuador de uma forma que mesmo no modo automático ele consiga identificar onde está cada coisa. Então isso economiza tempo. 2, 3 segundos que ele economiza procurando aquela agulha, aquele cartucho ou aquela tinta, ele economiza no final da tatuagem 1 hora, 1h30. E isso diminui o tempo de tatuagem, diminui o tempo de sofrimento, de dor do cliente e deixa mais objetiva a tatuagem. Eu conversei com todos os jurados, né, todos os 4 meninos, que a gente poderia melhorar, né? A gente viu ontem à noite, hoje cedo, essa arte. Na impressão, eu tive um probleminha com o calque. Nessa parte abaulada, para projetar mais, isso aí, essa quininha aqui do joelho. Só um pouquinho, só. O decalque estava torrado, toda hora duplicando. O Mussetti me ajudou em questão de deixar o transfer secar um pouco mais, deixar ele mais parecendo uma cola. Depois, quando eu comecei, também o Mussetti Mazieiro veio me ajudar em questão dos traços, para mim poder dar melhor meus traços e deixar com menos ação, vamos dizer assim, né? A ação, o Mauê me ajudou também em questão da passagem dos tons, a agulha mais
em pé para ela fazer uma sombra mais fluida e também a aplicação para deixar ela com menos marca de agulha. O Maximus me ajudou também em questão de organizar as tintas na bancada. Eu já tenho um costume de tatuar colorido. Por ele me ajudou em questão de eu tava perdendo muito tempo com as agulhas todas no mesmo lugar e ele me ajudou em questão disso, deixar elas mais separadinhas, uns copinhos separadinhos e a organização do círculo cromático na bancada. E por enquanto é só. Complexidade do colorido, a transição de um tom para o outro está sendo a minha maior dificuldade. Você não se perca, né? Você geralmente faz do direita para esquerda ou da esquerda para direita? Não, esquerda para direita. Eu me confundi. Porque na minha cabeça eu começaria pelo cachorro. Perfeito. Mas aí, se você falar pra mim, não, melhor começar pela cor, a gente também. Mas a galera tá firme ali do meu lado, tentando criar essa conexão comigo para me entender exatamente onde eu começo. A posição da máquina eu já peguei, agora é mais ir lapidando. Daqui pro final vai dar tudo certo. Acredito que com essas dicas que a gente está dando, a evolução vai ser certa. Eles vão sair daqui com outra sabedoria, outra visão e um outro nível de tatuagem. Esses níveis que esses clientes, esses tatuadores estão chegando aqui, vai ser incrível, vocês vão notar muita diferença. Mudou muita coisa, né? Tô experimentando uma técnica nova, usando a sombra mais tonalizada com branco e tal. Dei alguns toques ali, tive um pouco de dificuldade, me ajudou bastante, né? Todos os 4 foram pontuais, assim, falou, falta isso, adiciona isso, tem um pouco mais de paciência e tal. Cara, eu acho que mudou muito, me agregou muito em vários sentidos. Porque a partir de hoje, meu trabalho é um rumo completamente diferente. Com certeza eu vou conseguir evoluir mais rápido, graças a que aconteceu aqui. Então, pessoal, hoje no workshop nós já pegou algumas dicas dos profissionais e já melhoramos alguns detalhes. Daqui para frente eu já vou começar algumas texturas mais complexas e vou ter esse acompanhamento e vou estar mostrando para vocês o resultado final. Salve, galera, hoje estamos no segundo dia da mentoria e hoje aula prática, todo mundo na missão. Passamos algumas visões sobre biossegurança, uma coisa que a galera tá pecando muito aí, que é muito essencial, muito importante na tatuagem. Branco, junta os dois, faz meio Estamos dando algumas dicas, a galera por tá cima, se empenhando. dando aquela mascaradinha agora só pra tirar tá aquele sendo brilho. legal. Tô ansioso para ver o resultado da galera aí. Espero que vocês estejam gostando também. Uma parada muito importante que eu falei pra galera, que eu acho que ajudou demais, foi na questão da colagem do decalque, da anatomia ali do desenho, anatomia do corpo. Isso aí foi fundamental e todo mundo acertou demais e vai dar uma diferença grande no resultado. O mais legal é que os 4, cada um tem uma personalidade e também uma especialidade. Então, um vem falar uma coisa pra gente melhorar, o outro vem pontuar outra coisa e o outro vem pontuar outra. Então, são 4 visões diferentes sobre o mesmo trabalho e isso é muito bom porque dá diversos starts na minha cabeça. E assim, eu tô mega ansiosa pra mim começar a tatuar amanhã, no outro dia, e aplicar todas as coisas que eles trouxeram ali, porque são muito bons, ajustam posição, ajustam o que estão fazendo. A parte da mentoria prática, e o que está sendo muito interessante é a mistura de técnicas de cada profissional. Cada um tem uma vertente, todos trabalham com realismo, mas cada um tem uma vertente. O Mazieiro no preto e cinza, domina o preto e cinza e a cobertura. O Maui e o Maximus, o realismo colorido, que é uma dificuldade que eu tenho, tanto do realismo quanto do preto e cinza, para fazer os encaixes. E tem muitas técnicas aí que estão agregando no meu trabalho, já deu para sentir muita diferença aí no pedaço que eu já fiz do trabalho de hoje. Foi um dia maravilhoso. A galera aqui me passou uma técnica excelente de um sombreamento com cinza que fica lindo na pele. Antigamente eu trabalhava só com sume, sem a aplicação do cinza. E hoje eu peguei essa técnica do sume tonalizado com cinza, que ele traz mais unidade, né, pra tatuagem. Vocês vão acompanhar aí alguns takes aí. Eu trabalhando com essa técnica e vocês vão ver o resultado final da tatuagem, que vai ser incrível. Falei pra galera comprar cotonete, falei um por um e ninguém comprou cotonete. Né, Larissa? Vai comprar? Vai comprar cotonete? Bia, você vai comprar cotonete? Ô, Binei, você vai comprar cotonete pra deixar no estúdio, na sua bancada? Vai.
O recado tá dado, hein? E a língua. A galera que era mais velha de tatuagem me surpreendeu no resultado final. Depois de um tempo eles afrouxaram ali, começaram a catar as dicas e, cara, que trabalho sensacional. O Yuri tinha ficado bravo ontem com a gente por causa da avaliação, que a gente apontou alguns erros, ele ficou ofendido, mas obedeceu hoje certinho. A gente mudou a tinta dele, mudou as agulhas dele, ele não reclamou, confiou no processo e entregou um trabalho assim de excelência. O antes e depois dele é surpreendente, nem parece que é o mesmo tatuador. O Carlinhos também no começo estava resistente, confiou no processo, entregou um baita trabalho. Rodrigão também. E todos esses têm muitos anos de tatuagem e por isso tem essa resistência. Mas se confiar no processo, evolui. Eu estou muito orgulhoso de verdade mesmo com todos os tatuadores que participaram dessa imersão, porque todo mundo se desafiou. E quem não se desafia, não cresce. Então, aqui a gente está criando uma equipe de peso. Meu nome é Máximo Yegro, sou um dos instrutores do curso e vou falar de alguns profissionais que estão aqui que eu ajudei e com algumas dicas importantes que tenho certeza que isso vai mudar muito no trabalho de cada um. Nós quatro demos dicas, cada um uma dica importante, e essas dicas de cada um auxiliaram no trabalho de um todo. Vou falar da G, ela está fazendo um trabalho neotradicional, é um trabalho basicamente de linhas, variações de linhas grossas, linhas finas e com tonalidade de cor. Cores vibrantes, cores de pele, tons de pele, voltado mais para um semi-realismo, vamos dizer assim, é um rosto colorido com traços, com linhas. Então, o que eu posso dizer que vai mudar no trabalho dela? Antes, ela tinha uma transição de cores mais sólida. A transição de cores dela era manchada. Ela não tinha uma leveza de um verde escuro para um verde claro para entrar num amarelo. Então, eu dei uma dica para ela que, de certa forma, de posicionamento de máquina, de mão e de agulha, ela consiga fazer essa transição. E também uma transição mais suave, eu falei para ela sujar a tinta. O que é isso? É quando você pega uma tinta mais escura, faz a pigmentação e aí com aquela tinta que sobrou na agulha que ela está usando, ela pegar uma outra tonalidade de tinta mais claro e aquela tinta que está na agulha misturar com essa tinta que está do tom mais claro. E aí ela consegue fazer uma outra transição homogênea. O tatuador que eu vou falar é do Lucão. O Lucão, ele entrou com bastante dificuldade, bastante dúvida em relação à tonalidade de cor. Então o que eu fiz? Eu ensinei para ele um segredo que nós temos, que você consegue, na dúvida, ter um caminho. Quando você seleciona uma cor, abre um círculo cromático e através desse círculo cromático você consegue identificar quais as misturas de tinta você consegue utilizar para chegar naquela tonalidade. A partir daquele momento ele me chamou e me disse, depois de uns minutos, falou que ele viciou naquilo. Então a partir daquele momento eu tenho certeza que mudou a cabeça dele. Salve galera, eu sou o Victor Mussetti, sou tatuador há 7 anos e sou um dos mentores que tá ministrando no workshop aqui em Goiânia, no Estúdio Live. Eu, Maziero, Mauê e Máximo. Galera, o intuito desse workshop é para ser uma parada completa. Não é só sobre questão de uma técnica, é para tentar abranger todos os lados artísticos de uma pessoa. E hoje, eu senti que o que a galera tem mais dificuldade é na questão do encaixe do trabalho na anatomia do corpo da pessoa. Eu vi que hoje, eu acho que as dicas fundamentais, além da técnica, na aplicação, eu vejo que a gente ajudou muito na questão da colagem dos decalques, em questão de criação de trabalho para dar mais harmonia, composição. Isso foi uma parada fundamental que ajudou demais. Uma parada legal também, que eu acho que foi crucial, vou dar um exemplo do Tico. O Tico, ele tem um trabalho muito bacana. A única coisa que ele precisava era definição no trabalho.
E ele sempre pegava assim, trabalhos da internet, ele tentava fazer exclusividade. E hoje, com o aplicativo que eu fiz que ele baixar, que chama Maziograph, é um aplicativo de R$7 que você abaixa, e eu ensinei ele a criar mandalas feminina, mandala masculina, em 10 minutos ele consegue desenvolver uma mandala. Eu ensinei algumas técnicas para ele, e hoje ele só faz trabalho autoral. Desde o último workshop, ele evoluiu legal, e é claro que é um processo, não pode ser teimoso, tem que tentar realmente absorver. E nesse workshop eu já vejo uma fluidez mais bacana nele, ele está fazendo um trabalho mais definido, ele está fazendo uma sombra mais lisa, uma transição, a composição dele já melhorou muito, e hoje foi muito bacana nessa questão. A gente acaba passando algumas visões ali para os tatuadores, e a gente usa o equipamento deles. E galera, uma experiência que eu converso bastante com os mentores também, que é os caras que estão ministrando o workshop junto comigo, é a questão do equipamento. É uma parada muito fundamental a gente investir no equipamento. Comprar uma maquininha mais forte, qualidade. Qualidade gera qualidade. Eu sou o Mauê, sou um dos tatuadores que está ministrando o workshop aqui no Live. Minha visão geral sobre esse workshop foi um workshop sensacional. É claro que tem pessoas que têm alguns pontos positivos, outros negativos, alguns têm umas dificuldades a mais do que outros, mas eu acredito que a gente soube trabalhar a dificuldade de cada um, soube instruir, mesmo sendo estilos diferentes, alguns estilos que eu não estou tão acostumado a executar, mas tenho sabedoria didática para poder ajudar ele no desenvolvimento de cada trabalho. Eu queria pontuar os trabalhos de alguns tatuadores, como o Rodrigo Dark. Ele estava acostumado com uma técnica, eu fui instruir ele numa técnica totalmente diferente do que ele estava acostumado, e eu achei que ele se saiu muito bem. Ele absorveu bem a técnica, tentou replicar, teve algumas dificuldades, instruí de novo, ele foi, melhorou, e o trabalho está caminhou super bem. Então, estou muito feliz com o que ele me mostrou aí nesse trabalho. Uma outra tatuadora também que me surpreendeu, não pelo seu nível técnico, mas pela sua perseverança, sua paciência, sua calma e estar com a mente super aberta para receber o que é novo, foi a Bia. Então, a técnica a gente precisa trabalhar um pouco mais, precisa ser instruída de uma forma diferente. Às vezes a gente estudar um pouquinho. Uma outra tatuadora que me surpreendeu muito, não pela sua forma de trabalhar, não pela sua técnica, mas pela sua perseverança, sua forma de ouvir, tentar absorver, tentar acatar, não foi relutante em momento nenhum com o que a gente estava passando, foi a Bia. Então eu acho que a parte mais difícil de você repassar o conhecimento para um tatuador é quando ele acha que sabe demais, quando ele acha que não precisa ouvir aquilo que você está dizendo com uma crítica, não sabe ouvir uma ideia, uma forma nova de você executar o trabalho. E eu acho que a Bia se saiu super bem nisso, então com certeza tem um futuro muito grande pela frente. Um tatuador que eu gostaria de dar uma ênfase também pela sua humildade, a sua forma de escutar, de ouvir, de absorver, de perguntar e insistir naquilo que é novo, mesmo tendo dificuldade, encontrando alguns obstáculos de dificuldade para executar a técnica que a gente estava direcionando ele a fazer, mas ele foi, insistiu, foi perseverante e conseguiu realizar a técnica, foi o Caio. Então, isso me alegrou muito, mesmo tendo muita dificuldade, ele não desistiu da técnica que estava sendo passada para ele. Então, foi um tatuador que a gente não precisou mudar muito a forma de instruir. A gente instruiu de uma forma, ele trabalhou para executar daquela maneira, encontrando dificuldade, reperguntou, reexpliquei, e ele insistiu e conseguiu me surpreender com o resultado. Então, gostaria muito de parabenizar o Caio por isso.